João, capítulo 17, versículo de número 18 a 20. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18, nós podemos ler até o 21. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Gostaria que você pensasse um pouco, meu irmão, minha irmã, em especial aqueles que hoje estão aqui prontos ou preparados para a sua comunhão na mesa do Senhor. Sei que foi um dia alcançado por a obra da cruz de Cristo, o qual ali perdoou os seus pecados, quando a palavra de Deus diz que é o sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. Você então que fez a sua pública profissão de fé, faz algum tempo ou próximo, lembra disto, da sua decisão, do seu compromisso, não com a denominação, não com o nome presbiteriano, mas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Essa sua declaração de fé, essa confissão que fez diante de Deus, perante a igreja como testemunha, nós somos chamados para dar prova desse grande amor, enquanto Deus conceder vida e saúde. Nós temos o privilégio de muitos de nós termos uma longevidade da nossa pública profissão de fé. Muitos têm muitos anos que já fizeram a sua profissão de fé, então pode ter a experiência e até a maturidade na vida cristã para viver com intensidade o evangelho da graça do Senhor. No texto que nós lemos, tem como tema, nesses poucos versículos, sobre essa mensagem: somos enviados ao mundo. A palavra de Deus aponta para toda a igreja, para todos que se acham aqui presentes, que a mensagem é esta, diz o Senhor Jesus: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a mensagem da Igreja de Cristo, enquanto ela estiver nesse mundo, não tem outra a não ser o centro de toda a nossa adoração, do nosso culto, é Cristo Jesus. Não há outra mensagem que não aponte para Cristo Jesus. Nós podemos falar das experiências do povo de Deus no passado, de Israel, de Deus, da caminhada do rei Davi e tantos outros profetas de Deus, mas apontando sempre para aquele que é o centro da nossa mensagem, que é Cristo Jesus. Temos então como povo de Deus esta missão, que somos enviados para proclamar o evangelho de Deus. Esta mensagem, muitas vezes que nós falamos missionária, evangelística, ela tem como desafio para nós de colocar na mente, muitas vezes, de que não é conosco, é com os missionários que a IPB envia, seja pela Junta de Missões Nacional ou pela agência, presbiteriana de missões, a PMT, transcultural. Ou seja, os verdadeiros discípulos de Jesus são esses, que foi chamado ou para a junta de missões ou para a junta de missões estrangeira.
E, na verdade, irmãos, a Bíblia não está apontando para isso. A Bíblia está apontando para a sua igreja, a que foi comprada com o precioso sangue de Jesus. O Senhor aponta para aquele que ele escolheu, que chamou para fazer parte da igreja gloriosa de Cristo Jesus. Assim como no Antigo Testamento, nós encontramos todos os pais da igreja, os reis e como os profetas, sempre pregaram e sempre apontaram, como Israel de Deus, a mensagem para todas as nações, apontando para aquele Cristo sofredor, para Cristo que veio de Belém, como diz Miqueias, aquele Cristo que é o Deus conselheiro, aquele Pai da eternidade, como diz o profeta Isaías. Então nós vemos que no Velho Testamento, sempre apontando para todas as nações, Cristo Jesus, o Deus ressurreto. O Novo Testamento, irmãos, aponta também a responsabilidade que a igreja tem de proclamar o evangelho da graça de Deus a todos os povos. Desde o momento em que o Senhor Jesus encerra o seu ministério ali na Palestina, após 3 anos que ele chamou, separou, escolheu de início 12 homens para andar com ele, caminhar com ele, recebendo a instrução da palavra. É certo um que não foi preparado para isso, Judas Iscariote, mas os 11 discípulos receberam toda a experiência do Salvador. De forma que quando Jesus se despede deles, na sua ascensão para a eternidade, ele convoca eles para uma grande missão. E essa grande missão não foi apenas para a liderança daqueles 11 discípulos, que mais tarde um apóstolo fora do templo faz parte do colégio apostólico, o apóstolo Paulo, para ser instrumento da proclamação do evangelho de Cristo. Essa mensagem é para eles, mas também para os pais da igreja. Essa mensagem também foi para os reformadores do século XVI. Essa mensagem também chegou até nós através de um homem, através de um jovem, ainda muito jovem, quando ele então, na sua chamada, na sua vocação para a obra do Senhor, responde o desafio missionário de obedecer a palavra de Deus. Portanto, a missão de proclamar o evangelho de Cristo é desafiante, irmãos, para a igreja do Senhor. Ela não é uma mensagem que deve acontecer esporadicamente na vida da igreja. Alegro-me pelo desafio que acontece, como aconteceu ontem na nossa UMP, quando aqui pela manhã se levantaram alguns jovens e se colocaram à disposição de semear a boa semente da palavra de Deus. Às vezes é outro segmento da sociedade interna, mas isso deve ser impactante para a igreja de Cristo, para todos aqueles que se sentem chamados, que foram escolhidos pelo Senhor. Portanto, essa mensagem é para todos nós. Mas talvez alguém pode dizer o seguinte: mas eu ouvi dizer que a igreja de Cristo já foi escolhida antes da fundação do mundo. E se ela já foi escolhida, para que pregar? Para que anunciar? Se ela já foi escolhida. Veja que o Senhor Jesus mostra na sua palavra, na própria mensagem dada por evangelista João, no capítulo 15, depois de falar da videira, do ramos, ele diz, no verso de número 16, as seguintes palavras: não fosse vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Verdade. Ele está dizendo que a chamada para fazer parte da sua igreja gloriosa é obra e graça de Deus. Não é meritório de coisa humana nenhuma. É obra de graça do Senhor Jesus, que, através do seu Santo Espírito, chama o seu eleito, chama o seu servo, a sua serva, para fazer parte da igreja gloriosa de Cristo. Mas o texto continua dizendo o seguinte:
E vos designei para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça, a fim de tudo, quando perdis ao Pai em meu nome, eu vou-la conceda. Ou seja, ele não somente escolheu, mas ele designou, ele separou para que eu e você fôssemos escolhidos para anunciar as boas novas do Evangelho. Portanto, é necessidade, sem dúvida, e nós cremos na soberania de Deus, nós cremos na eleição de Deus, mas nós temos que crer também na ordem imperativa do nosso Senhor, de ir pregar o Evangelho do Senhor a toda a criatura. Em todos os 4 evangelhos, nós encontraremos esse desafio dado pelos apóstolos, Mateus, pelo servo João Marcos, também por Lucas e o apóstolo João. Nós encontraremos em todos esses evangelhos a mensagem desafiadora de anunciar Cristo Jesus. Por exemplo, Mateus anuncia Cristo como o Rei dos Reis. Marcos apresenta a pessoa de Cristo como servo do Senhor. Lucas apresenta como filho do homem que veio buscar e salvar o perdido. E o apóstolo João aponta o Filho de Deus, aquele que aponta para o versículo áureo central de toda a Escritura, que é o amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tem a vida eterna. Mas no próximo dia 12, daqui a 2 dias, nós estaremos comemorando 166 anos de nossa história. A história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Uma história marcante, uma história gloriosa, uma história vitoriosa, marcadas em todo esse período de sofrimento, de perseguição, e muitas vezes impedidos de cidades e regiões de pregar o Evangelho. Muitos irmãos sofreram aqui no Brasil e continuam sofrendo por anunciar a palavra de Deus. Mas a igreja do Senhor está aí, presente nessa história. Uma igreja compromissada com a palavra de Deus. Mas Deus preparou uma pessoa para nos ensinar, para que nós continuemos sobre a direção de Cristo, sobre a régia de Cristo, na palavra do Senhor, a não deixarmos de dar continuidade à missão de pregar as boas novas do Evangelho. Por isso, nosso tema, somos enviados ao mundo. Palavra do Senhor na oração sacerdotal. Mas quem é este homem que nós temos aí no nosso boletim dominical? Asbel Green Simonton. Ele, ao nascer em 1833, pertencendo a uma família numerosa de 9 irmãos, ele sendo o último filho, o caçula da família. Uma família bem estabelecida, preparada, mas esse jovem, na sua juventude, ainda havia uma inquietação no seu coração, ainda havia uma insegurança com respeito ao plano de salvação na sua vida. Ele, apesar de estar no lar onde os seus pais eram firmes crentes na igreja, presbíteros da igreja, seu pai, veja que esse jovem caçula havia um conflito no seu coração de ter essa experiência que ainda não era impactante no seu coração. E uma das suas visitas ao seminário de Princeton, ele então escuta uma grande mensagem pregada pelo reverendo Charles Rhodes, e essa mensagem, dada pelo Espírito Santo de Deus, aplicou o seu coração de forma tão impactante que ele pôde compreender o que é a vida eterna, o amor de Deus. Esse amor de Deus revelado em Cristo Jesus, a quem pagou um preço alto, que morreu pelos seus pecados e que a sua vida agora tinha sentido quando o Espírito Santo aplicou o entendimento e o conhecimento desta palavra. Como o apóstolo João diz, ao conhecer a verdade de Cristo, ela vos libertará de todo o pecado. Irmãos, sabe então, diante daquela experiência agora do seu coração,
já não mais o seu sentimento de ser advogado. Ele abre mão de tudo isso e vai para o seminário. Em 1855, então, ele tem essa experiência com Deus, vai para o seminário, é preparado e é recebido, recebe vários convites para ser pastor em várias regiões dos Estados Unidos, ali na região de Pensilvânia, onde ele morava. No entanto, seu coração foi marcado para uma obra missionária. Deixando a sua pátria, veio para o Brasil. Chegando aqui, então, 12 de agosto de 1859. Meus irmãos, este jovem veio com dificuldade na língua portuguesa, mas o seu coração inflamado, pronto para servir ao Senhor. Um dado momento, alguém da sua igreja diz o seguinte: o que é que você vai fazer no Brasil? Uma nação não acolhedora, uma nação hostil, uma nação difícil. Foi isso que passou para Simonton. E no seu diário que ele escreve, ele diz essa seguinte frase: a única segurança está na submissão e à vontade e aos propósitos de Deus. Sob a direção de Deus, o lugar de perigo é um lugar de segurança. E sem a sua presença, nenhum abrigo é seguro. Ele está dizendo que não importa o lugar, não importa as dificuldades, não importa as lutas e as adversidades que vou passar e vou enfrentar, estarei seguro, no abrigo seguro, da presença gloriosa do Senhor Jesus. Sabe, então, inicia o trabalho presbiteriano ali no Rio de Janeiro. E tantas oportunidades que ele teve, e não tão longa como a minha e a sua, o privilégio que Deus preserva a minha vida e a sua vida, para nós continuarmos sendo obedientes à obra missionária. Este jovem não teve essa longevidade de pregar a palavra de Deus. Seu ministério foi muito curto, ministério de apenas de 8 anos de idade, de ministério. Chegando em 1859, e mês de dezembro de 1867, ele veio a falecer, porque as enfermidades naquela época, aqui no Brasil, havia tomado na sua vida. Queridos irmãos, o que é que Deus, então, deseja para nós que fazemos parte dessa história gloriosa de Cristo Jesus? O que é que Deus espera de nós, de uma pátria que cada vez mais, como ouvimos na oração, cada vez mais distante de Deus, cada vez mais hostil à palavra de Deus, cada vez mais se levantam os inimigos da cruz de Cristo para impedir que a igreja avance, que seja uma igreja triunfante, pregando a palavra de Deus. Mas, irmãos, o Senhor é conosco. Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus diz as seguintes palavras: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Quem é eles? Somos nós, a igreja. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como somos nós. Irmãos, a igreja de Cristo, então, deve compreender a importância da mensagem de Cristo, que não pode ficar apenas no sermão, lhe ouvir e voltar para casa como que nada tivesse acontecido, mas que você possa sentir a alegria no seu coração de saber que o seu nome está escrito no livro da vida e você foi escolhido para ser um continuador da obra missionária em quem começou na vida desse servo de Deus, Simonton. Como podemos compreender, então, esta missão de que nós somos enviados ao mundo? A primeira coisa, irmãos, que nós encontramos aqui, que a palavra de Deus nos afirma, é uma ordem do Senhor. Não é a ordem do conselho da igreja, não é uma ordem da liderança da igreja, não é uma ordem das lideranças da sociedade interna, é uma ordem do Senhor. Minha vida e para a sua vida. Deus, quando registrou o meu nome e o seu nome
no livro da vida, registrou para que nós dessemos frutos verdadeiros. Então, esta ordem é do Senhor. Na oração do Senhor Jesus, ele vem aqui para dizer 3 coisas importantes na oração que ele faz diante do Pai Celestial. Senhor, guarda a sua igreja. Senhor, proteja a sua igreja. Senhor, santifica a sua igreja. Para que nós entendamos que fomos enviados a este mundo, irmãos, para pregar as boas novas do Evangelho. Então, por isso que o Senhor Jesus deixa claro, tanto na sua despedida, quando do selo do Espírito Santo na vida da igreja. Mateus 28, 19, ide por todo o mundo e fazei discípulos. Mas em Atos 1, 8, na descida do Espírito Santo, ali no Pentecoste, o Senhor disse, ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém até os confins da terra. Então, é uma ordem imperativa do Senhor. A missão da igreja é pregar, é anunciar as boas novas do Evangelho. O Espírito Santo de Deus é que vai mudar, que vai transformar, que vai fazer a obra daqueles que conhecem ou aqueles que vão conhecer a Cristo Jesus. O apóstolo João, quando encerra o seu livro, João, no capítulo 20, verso 31, diz essa seguinte mensagem. Qual é a mensagem que João deixa para nós? Capítulo 20, verso 31. Esses, porém, foram registrados. O que foram registrados na Bíblia? Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Ou seja, nós vamos lembrar das palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte. No capítulo 7, quando ele fala da porta larga ou estreita, do caminho largo ou do caminho estreito. Ele está dizendo, uns serão para a vida eterna e outros não. Mas o que importa é que a igreja esteja obediente a esta ordem imperativa do Senhor. Foram os discípulos, os nossos irmãos do passado, como também dos dias de hoje. Quando nós olhamos para os atos do Espírito Santo, escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 8, capítulo 9, nós vamos encontrar a explosão da pregação do Evangelho se espalhando, se expandindo além da região de Jerusalém, indo para Samaria, indo para os confins da terra, até chegar aos nossos dias. Portanto, esse é o dever de todos nós, que somos enviados para pregar neste mundo. Por isso que o Senhor Jesus diz aqui, assim como tu enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Você não pode, nem eu e nem você, pode encerrar a sua vida nesse mundo, sendo um crente que não seja frutífero na obra do Senhor. Pense nisso. A sua vida cristã, a minha vida cristã, tem que produzir frutos que saltam para a vida eterna. Mas há uma outra coisa que nós podemos compreender, de além de ser uma ordem do Senhor. Deus resolveu salvar os perdidos pela pregação. Deus tem um plano para escolher os seus eleitos, sim. Ele escolheu antes da fundação do mundo. Mas para que esta mensagem cristocêntrica chegasse àqueles perdidos, ele não confiou aos anjos. Ele não confiou às suas milícias que tanto queriam fazer esta obra. Mas ele confiou à sua igreja, a quem ele pagou um alto preço. Ele morreu por mim e por você. Ele deu a sua vida para que nós fôssemos resgatados das densas trevas do pecado. Quando Paulo escreve à igreja de Efésio, no capítulo 5, ou eras trevas. Ou seja, outrora eram trevas, agora é luz. E eu preciso brilhar diante das trevas. Aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você passeia, aonde você tem o seu lazer, não
não importa onde Deus colocar as nossas vidas, ali eu preciso falar de Jesus, eu preciso viver o evangelho da graça do Senhor. Simon, em uma das páginas do seu livro, ele escreve dizendo que uma da condição importante para pregar o evangelho é uma vida de santidade. Às vezes nós queremos pregar a palavra de Deus, mas não estamos vivendo esta palavra. Não estamos dando esse testemunho verdadeiro. O Senhor Jesus disse assim, santifica-os na palavra, porque a tua palavra é a verdade. Deus espera que a igreja, ao buscar a Sagrada Escritura, santifique a sua vida, porque até pelo seu andar, pelo seu costume e procedimento, possa brilhar também o Evangelho de Cristo. Nós precisamos ter uma conduta de vida transformada por Cristo, porque Ele quer salvar os perdidos e Ele vai salvar os seus eleitos usando a sua noiva, usando a sua igreja. Mas há um terceiro momento que é então desafiador. É ordem do Senhor. E o desejo do Senhor é salvar os perdidos. E essa tarefa é a tarefa principal da Igreja de Cristo. Não tem sentido, irmãos, ter ajuntamento dos santos, domingo após domingo, se nós não compreendermos, pela escola dominical, pelo estudo, ou pelos cultos da noite, que a nossa missão, semana após semana, é fazer diferença diante desse mundo. Se somos de Cristo, somos discípulos para propagar o Evangelho de Cristo. Crescemos, florescemos e frutificamos em toda boa obra. Quando o apóstolo Pedro, reportando-se ao livro de Levítico, quando ele fala ali da palavra dada por Moisés, de uma nação santa, de uma propriedade exclusiva do Senhor, ele termina o versículo da primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim, a fim de proclamarmos essa tão maravilhosa luz, tão maravilhosa mensagem àqueles que estão nas densas trevas do pecado. Essa é a tarefa da igreja. A missão ainda não terminou. A obra ainda está inacabada. Ou seja, porque Deus diz que Ele virá buscar o seu povo, virá buscar a sua igreja, de uma vez para sempre. Mas quando esse dia chegar, porque está consumado toda a obra sobre todo o universo. Mas até lá, ela continua inacabada, porque ela espera da sua noiva, ela espera da sua igreja. Claro que nós temos dezenas, centenas, milhares de templos evangélicos no Brasil. Nós temos, quem sabe, muito próximo de nós, muitas pessoas que congregam em diversas igrejas. Mas eu tenho certeza que Deus tem um coração preparado para você compartilhar o evangelho da graça do Senhor. Às vezes você menos espera, há um coração aflito, perdido, desesperado, esperando de você uma palavra de esperança. A missão não é de alguns, mas a missão é de todos os que creem no Senhor Jesus. Como enviado do Pai, Jesus teve essa missão para cumprir na terra. E qual foi a missão de Jesus cumprir na terra? Não só falar do reino de Deus, não só falar do arrependimento do pecado, mas falar daquele que crê no Senhor Jesus será salvo. E esta missão agora veio para a igreja pregar, anunciar o evangelho da graça do Senhor. Quando o apóstolo Paulo, na sua experiência do novo nascimento, quando ele tem de fato o verdadeiro conhecimento da mensagem cristocêntrica, até então ele não tinha conhecimento, achava que era qualquer outra coisa menos a mensagem da salvação, mas quando essa palavra alcança a sua vida, ele pôde encontrar perdão dos seus pecados. Ele pôde encontrar ali a resposta que ele não tinha, mas pôde ter com a chamada de Deus em seu coração. E ele, então, ao conhecer o perdão de Deus, ele pôde conhecer a graça salvadora
na sua vida. E dali que ele tornou-se um grande pregoeiro do Evangelho de Cristo. O Senhor diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Assim, irmãos, como tu enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, a fim de que todos sejam um como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. Nós não somos uma igreja que crê em deuses. Nós que somos uma igreja que crê no Senhor. Tão somente no Senhor, o autor e consumador da nossa salvação. E por isso nós precisamos viver este evangelho da graça do Senhor. Somos enviados ao mundo. Entenda isto que foi na vida de Simeon e deve ser na minha vida, porque é uma ordem do Senhor. E o Senhor tem a missão e o desejo de salvar o pecador, do qual usa a sua igreja para pregar, para anunciar o evangelho da graça do Senhor. E esta é a missão, é a tarefa de todos nós. E nosso coração seja inflamado para compreender que a nossa pública profissão de fé não é apenas uma profissão de fé para a nossa acomodação, mas é para a nossa vida ser impactada cada vez mais para não perder a oportunidade de falar de Jesus. Porque cada dia que passa, nós estamos mais próximos do Senhor. Cada dia que passa, eu e você estamos chegando naquele grande e glorioso dia. E que eu e você não chegamos diante de Deus com as nossas mãos vazias, mas com as nossas mãos compromissadas, envolvidas na obra do Senhor. Que Deus, na sua infinita graça, nos conceda o perdão dos nossos pecados. Que o Senhor nos dê graças para nós compreender este amor imerecido e poder fazer isso como mensagem do nosso coração, assim como foi com o nosso pioneiro, fundador da nossa igreja. Seja isso conosco na vida desta igreja que escreve a sua história de 52 anos. Deus assim nos abençoe. Amém.